Roman Gomes tem pouco mais de 30 jogos pelo elenco principal do Estudiantes e apenas 21 anos. Você diria que ele vinha para disputar a posição com o Gilberto ou para ser lapidado? Vamos falar sobre isso, porque, claro, obviamente os grandes insiders já fizeram aí as apurações, né? As negociações de fato estão ocorrendo, está avançando, né? Quando eu fui impactado primeiramente sobre isso, só para deixar claro, a primeira informação foi do Axel Laurini, tá? Ele periodista, né? Jornalista do Cielo Sports, lá Cielo 1035, né? E ele que trouxe essa informação em primeira mão, tanto é que eu fui impactado sobre isso no dia 27, no sábado, eu fui impactado ali por volta de meio-dia, com a informação dele. Ele trouxe a informação aqui, ó, Luiz Teles, meio-dia 13 do dia 27, antes de qualquer outro grande insider publicar, né? O Axel Laurini fala sobre o Roman Gomes aqui, ó, e os portais que ele trabalha, né? Cielo Sports, La Cielo e tudo mais. E aí eu até publiquei sobre isso, eu vou apurar sobre isso aqui, mas de antemão, me agrada demais o nome e o perfil. Eu postei isso às 12h36 do dia 27. E aí depois, né, no dia 28, pela manhã, já com a apuração feita, eu fiz a seguinte publicação, só para poder constar. Obviamente, os grandes portais insiders já confirmaram, já tinha saído em Merlo, em outros insiders maiores, né? Mas vou trazer a minha apuração também. Jogador tem o perfil que o clube considera ideal. Jovem, titular de um time campeão, e com experiência de Libertadores. E aí botei avançando Ampulheta. E a negociação segue em curso com uma expectativa de desfecho positivo, né, para o Bahia contratar aí o Roman Gomes por cerca de acordo com a apuração do César Luiz Melo, 3 milhões de dólares. Algo em torno de 16, 17 milhões de reais. Luiz Teres, dito isso, né, trazendo aqui a nossa apuração, confirmando o perfil, confirmando a negociação, né, como é que você enxerga, né, o Roman Gomes? Se você conhece o jogador, eu vou falar depois sobre o que eu acho, o que eu conheço, e também respondendo ao Ismael Veloso sobre essa questão, né, de que o Roman Gomes ele é um jogador que não tem tantos jogos assim pelo Estudiantes, né, ainda é um jogador de 21 anos, e ele pergunta se ele teria capacidade ou não de ser um jogador titular, né, na posição, se ele viria para brigar com o Gilberto ou se ele ainda viria para ser lapidado. E sim, os live picks chegaram, tem 2 aqui para a gente ler, assim que Lula terminar de responder, eu vou trazer para a gente arrematar. Vinha, Lula. Velho, assim, nunca foi um jogador que chamou a atenção minha, né, nos jogos dos Estudiantes que pude acompanhar esse ano, foram pouquíssimos, na verdade, eu não acompanho o Campeonato Argentino, acompanhei os Estudiantes apenas nas competições internacionais, né, quando jogaram contra brasileiros, né, então assim, ou quando um jogo estava passando, não foi aquele jogador, pô, esse cara é muito diferente, né. Agora, a gente para, depois, né, da especulação e da confirmação das negociações, você para ver vídeo, para ver os números, etc. Você vê que tem muita coisa interessante, né? O mapa de calor, você olha ali, pô, o comportamento dele em campo, idade, né? Os números de tanto ofensivo quanto defensivo são números interessantes para um jogador da idade que tem jogando num clube, né, de expressão, um clube importante na Argentina. Então, tudo isso, assim, me empolga com o jogador, né? Os vídeos, cara, mostram o desempenho dele, sabe, de velocidade, de arrasto, de marcação, todas as características que aparecem ali, e é claro que a gente pode ser enganado por vídeo também, né? Mas me parecem características para um jogador de 21 anos muito boas, muito boas. Os valores estão sendo falados hoje, né, de 3 milhões de dólares ou euros, eu não lembro agora, mas Dólares. Está muito próximo ali. O Bahia estaria pagando muito bem pelo atleta, na minha opinião. Para a idade que tem, para o futebol que joga, que demonstra ali, com a tarimba de né, já ter participado de torneios internacionais, como titular, jogando bem, né, são assim, valorizam demais o atleta e não tenho dúvida que chega como um ativo para valorizar ainda mais dentro do Bahia. E não tenho dúvida que chega para ser titular. Se chegar, é titular. Não disputa a posição com o Gilberto. Chega para ser titular. Ele é mais completo que o Gilberto, inclusive. Eu vi 4 ou 5 jogos do Roman completos, tá? 3, assim, eu vi com muita atenção, porque eu vi os 2 jogos contra o Flamengo, dos Estudiantes.
e vi o jogo da final do Clausura contra o Racing, que foi para os pênaltis. Eu assisti esse jogo todo. Racing Estudiantes terminou sendo campeão nos pênaltis. Então ele esteve nesses 3 jogos como titular. E assisti um jogo contra o River e um contra o Boca. Só que esse do River e Boca é aquele negócio de você tá fazendo outra coisa e vendo de canto de olho, sabe? Esses dois jogos aí contra River e Boca eu não assisti assim de maneira a prestar atenção 100% no que eu tava fazendo. Tava na segunda tela, sabe? Não tava ali prestando atenção 100%. Mas os outros 3 jogos que eu citei, os 2 contra o Flamengo e o jogo do Racing, contra o Racing, que foi a final do Clausura, inclusive ele toma um cartão amarelo nesse jogo, eu assisti, né? E, velho, assim, ele não é um cara muito ofensivo, apesar de ter uma capacidade de arrasto e chegar no fundo, sim, em alguns momentos, mas ele não é um cara muito ofensivo, né? Mas ele é um cara que tem um perfil muito interessante pela estatura, pela força física e, acima de tudo, velho, por ter uma coisa que eu acho que falta no Bahia, que é essa raça, velho. Assim, ele joga com aquela intensidade típica de um jogador argentino, sabe? Aquele negócio que, assim, aquele negócio que o torcedor do Bahia gosta, que tipo o Mingo tem, de bater no peito, de bater no braço e chamar a responsa. Ele tem esse perfil, sabe? É um lateral direito de 1,81 m, uma boa estatura. É um cara que tem uma ótima bola aérea. Aqueles gols que o Bahia tomava nas costas de no Paraíba, sabe? De cruzamento na segunda trave, atrás do lateral. Isso não vai acontecer com ele. Ele é um lateral que marca exatamente essa bola, né? Essa bola, claro, pode acontecer eventualmente, né? Porque é futebol. Pode acontecer dele perder um duelo. Mas não é algo que vai acontecer de maneira rotineira, porque não é um cara que permite esse tipo de jogada acontecer. E contra o Flamengo, ele simplesmente anulou Samuel Lino, velho. Anulou. Samuel Lino não achou absolutamente nada. Bruno Henrique teve dificuldade também com ele, né? E nas bolas alçadas, ele é uma peça a mais na linha de 4 defensores. E no momento da construção, né, ele pode, e jogou em alguns momentos lá no Estudiantes, fazendo a composição de 3, como o Bahia faz. Não sei se o Bahia vai manter essa formação tática para 2026. Não sei. Mas ele é um cara que agrega nisso, né? Acho que ele tem plena capacidade, pelo que ele jogou no Estudiantes, pela forma que ele terminou no Estudiantes o ano, ele tem plena capacidade para poder chegar e assumir, né, rapidamente a posição. Como aconteceu com o Mingo, por exemplo. Mingo também não era um cara de muitos jogos assim, né? Tudo bem que ele já tinha 2 temporadas de futebol profissional no Defensa e Justiça, mas também era um time de menor expressão, né? O Estudiantes é um time gigantesco, né, no futebol sul-americano. Tem uma pressão maior, tem uma torcida maior, nem se compara, né? Fora os títulos que ele ganhou. Então, eu acho que é a típica contratação que a gente espera ver quando a gente pensa em Bahia Grupo City, né? Perfil, título, idade boa para revenda, retorno técnico para depois a gente ter uma venda lá na frente daqui a 2, 3 anos, né? Intensidade absoluta, e nos jogos que eu vi, ele botou o Samuel Lino no bolso contra o Flamengo nos 2 jogos, e o jogo do Racing que eu assisti todo, né, até os pênaltis, ele foi também um cara muito, muito mesmo consistente. Eu acho que a palavra de Roman Gomes é consistência, intensidade. É isso que ele vai entregar para o Bahia. E claro, com o passar do tempo, com o treinamento, né, enfim, com a evolução de jogar num time como o Bahia joga na Liga do Brasil, né, que é uma liga também muito forte, ele pode melhorar outras valências, como, por exemplo, essa chegada ao ataque, que de fato não é a valência mais vistosa, digamos assim. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.